Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na quase noite, né? Já é noite desta quinta-feira. Eu peço desculpas a vocês pelo atraso aí do vídeo. É que deu um problemaço aqui no meu editor de vídeo e eu perdi tudo que fiz. Vou ter que refazer, regravar tudo que gravei. Espero que eu não esqueça nada, porque o vídeo estava bom. Aquele outro estava bom, mas infelizmente tive que gravar de novo. E do que versava esse vídeo? Exatamente a chegada do Pedro Caixinha ao Brasil. Chegou na manhã desta quinta-feira, já está em Santos, conhecendo as instalações do Santos, conversando com todo o pessoal, com o presidente do Marcelo Teixeira, com o Pedro Martins, que é o CEO do Santos, um dos, né, porque tem o Paulo Brax ainda, mas e nós vamos falar sobre isso também um pouquinho mais para frente nesse vídeo. Mas enfim, gente, o assunto é esse, Pedro Caixinha está entre nós, tá bom? Vamos falar sobre isso. E antes disso tudo, claro, vocês sabem disso, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam no canal, dê um like e ative o sininho. Tudo isso é importante para fazer esse canal crescer. Vocês sabem disso. Eu preciso que vocês façam o que vem fazendo. Assiste um vídeo, dê um like. E quando vocês têm algum companheiro que não está inscrito aqui ainda no canal, vai lá e conta para eles. Fala assim, escuta, tem um blog do Sormani lá. O blog não, o YouTube do Sormani. Vai lá e se inscreva. Tá bom? Gente, é o seguinte. O Caixinha chegou. Chegou e mais uma vez exaltando a grandeza do Santos. Claro, falando da história do Santos. O maior time das Américas do século passado foi eleito pela FIFA, não fui eu que elegi. A FIFA elegeu o Santos o maior time das Américas do século passado, ou seja, do século XX, tá? Não é Boca, não é River, não é Flamengo, não é Palmeiras, não é ninguém. O maior de São Paulo, não é ninguém. O maior time das Américas, aos olhos da FIFA, em eleição feita pela FIFA, do século XX, é o Santos. Então o Caixinha chegou falando exatamente sobre isso, da importância, da grandeza de dirigir esse time, o maior das Américas, o time que foi o time do Pelé, que por conta disso, para mim, é o maior time do mundo, entendeu? Ninguém teve o Pelé. O Real Madrid tem não sei quantos títulos, blá, blá, blá. Não teve o Pelé, companheiro. Se não teve o Pelé, não é maior que o Santos. Só o Santos teve o Pelé. Por isso, o Santos é o maior time de todos os tempos. Na minha opinião, acho que na nossa também, né? Bom, além de falar sobre tudo isso, o Caixinha voltou a falar sobre o porquê dele ter aceitado o convite do Pedro Martins para dirigir o Santos nesses 2 próximos anos, ou seja, em 2025 e 2026. O projeto que foi apresentado para ele. O projeto, tá? Agora, o que é esse projeto? A gente não sabe. Ninguém viu. A gente espera que seja, de fato, algo tão cativante a ponto de tirar o Caixinha, que estava acertando com o Grêmio, e fazê-lo assinar com o Santos. Eu não sei o que o Santos está prometendo para ele. Vamos fazer isso, aquilo, vai ter investimentos no CT, vai ter investimentos na área de logística, vamos ter investimento na área de computação, vamos ter melhorar o CT, vamos começar a reformar a Vila Belmiro, você vai ver só a Caixinha daqui 2 anos, quando estiver encerrando o seu contrato, a vila já vai estar em pé, já reformada, a gente não sabe. Porque se a gente for comparar a estrutura física do Santos com o Bragantino, não o campo de futebol, a estrutura física de treinamento, concentração, alojamento, anfiteatro, salão de jogos, musculação, departamento de saúde, recuperação de atletas, piscinas, não dá para comparar, gente. Vocês dêem um Google aí, dê uma olhada aí, vai lá e coloca lá, CT do Bragantino, vocês vão ver o que é aquilo, é primeiro mundo. O Caixinha convivia com aquilo, ele está chegando para um time como o Santos, para um clube, uma organização como o Santos, completamente defasada. Completamente defasada. Por quê? Porque o Santos parou no tempo. Nesse sistema associativo, onde a cada 3 anos você se depara com dinossauros, tipo Pérez, Rueda, Marcelo Teixeira, Modesto Roma, Orlando Rolo e por aí vai. Então você não cresce, você para no tempo, porque a cabeça desses caras é desse tamanho. Ela é desse tamanho. O Marcelo Teixeira, por exemplo, administra o Santos achando que está administrando a faculdade dele. Entendeu? Deve ser isso. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele pode ser um grande administrador da faculdade dele, mas a faculdade dele é uma coisa, o Santos é outra. A faculdade dele requer uma coisa, o Santos requer outra. O Santos requer hoje uma SAF. Entendeu? Uma SAF. Mas enfim, como o Santos não é uma SAF e o Bragantino é uma SAF,
a Red Bull, você vê hoje uma estrutura do Bragantino nessa parte de backstage, ou seja, atrás das câmeras, aquela que você não vê, muito superior à do Santos. E mais, hein? O Bragantino vai inaugurar agora no Campeonato Paulista, vai passar a jogar no campo municipal da cidade de Bragança Paulista, que a Red Bull reformou. Por que ela fez isso? Porque ela vai reformar o estádio Nabi Abichedi, aonde o time joga. Vai passar daquele estádio pequenininho, que vocês conhecem, para um estádio de 20 mil pessoas. Tá bom? Atendendo às necessidades do Bragantino. Então, enquanto isso não ocorre, a reforma do Nabi Abichedi, o Bragantino, o que ele fez? Desse ano que passou, ele reformou o estádio municipal, o Bragantino vai jogar lá e vai passar agora de 2 a 3 anos reformando, reconstruindo o Nabi Abichedi. Essa é a estrutura do Bragantino. Entendeu? Que o Santos não tem. Então, o que foi prometido para o Caixinha a ponto de seduzi-lo, de fazê-lo trocar o Grêmio pelo Santos? O Grêmio tem uma ótima estrutura. Tem um ótimo CT. Tem um campo de futebol que o Santos não tem. Entendeu? Então, esse projeto eu gostaria de ter visto. Quando ele fala, o projeto do Santos me seduziu. Mas que projeto foi esse? A gente não sabe. E nem vai saber. E nem vai saber, pelo menos num curto espaço. Agora, o que a gente sabe é da filosofia de jogo do Caixinha. Diz ele, e muita gente assina e avaliza, que ele tem o DNA ofensivo. Ótimo. Agora, eu fico preocupado porque li matérias do Caixinha dizendo que ele é fã do Mourinho. Mourinho não é um ofensivista, ele é um defensivista. Vocês se lembram da história dele, do ônibus, já contei aqui para vocês, estacionado na frente do gol, pro Chelsea não tomar gol, fazendo um gol lá na frente, o resto eu me garanto atrás. Eu não gosto disso. A torcida do Santos também não gosta disso. Entendeu? E espero que, de fato, o Caixinha não pense exatamente como o Mourinho pensa. Porque você vai dizer, mas só, mano, ele ficou 1 ano e meio, quase 2 aí no Bragantino, você não viu? Olha, gente, confesso, hein? Eu não vi. Eu vi um jogo ou outro do Bragantino, quando jogava contra o Santos, ou algum outro jogo importante. Eu não via sempre. Meus olhos estão sempre direcionados para o Santos, e claro, vendo jogos de Palmeiras, de Corinthians, de São Paulo, de Flamengo, de Botafogo, entendeu? Jogos assim. Não dá para você ver todos os jogos ao mesmo tempo. Não dá. Então, eu deixava para ver alguns jogos do Bragantino. E os jogos que eu não vi tudo isso que vocês estão falando, não. Espero ter visto mal as partidas e que ele venha provar que, de fato, tem esse DNA ofensivo que casa com a filosofia histórica do Santos, que casa com o desejo do torcedor do Santos, que é ver o Santos no ataque o tempo inteiro. Entendeu? Como é que é esse jogo dele, que é o que todo mundo está comentando? Ele gosta de 2 pontas, ponta direita ou ponta esquerda. O Santos não tem ponta direita. Não tem. Ponta esquerda ele tem 2, o Guilherme e o Soteldo. Esses são pontas. Agora, do lado direito, ele tem jogadores que atuam por ali, mas que não são agudos, incisivos, como o Soteldo e o Guilherme são. O Otero é um jogador que joga por ali, mas ele não é ponta. O Miguelito é um jogador que joga por ali, mas ele não é ponta. Mas na base tem um menino que é o Matheus Xavier, que ele pode olhar e que ele vai olhar. Entendeu? Porque o Santos precisa de jogador nessa posição. Vai contratar? Talvez. Porque a partir de agora, dessa chegada, nessa quinta-feira, o Caixinha começa a montar com o staff do Santos projeto para 2025 do elenco. Ele vai olhar para ver quais são as carências do time e dizer, olha, escuta, nós precisamos de jogador aqui, ali, lá e acolá. E eu acho que a ponta direita é um setor que o Santos necessita de um jogador. Ele não tem esse jogador. Ele tem o Soteldo, que tem um 1 contra 1, fantástico, mas não recompõe bem. O Guilherme não tem o mesmo 1 contra 1 do Soteldo, mas recompõe e fecha bem. E hoje em dia você precisa disso. Tá? Por isso que eu fiquei imaginando que o Santos possa jogar num 4-3-1-2. O que significa esse 4-3-1-2? Os 4 zagueiros atrás, tá? Aquela linha de 4 atrás, 3 volantes, 1 meio e 2 atacantes. E como é que seria isso? Esses 3 volantes, Schmidt, Pituca e o Evangelista, que a gente espera que chegue. E na frente deles, o Zé Rafael. Aí você tem 2 atacantes. Você vai ter o Morelos e você vai ter o Soteldo.
desobrigados de voltar para marcar. Porque os volantes caem na marcação. O Evangelista cai para fazer a marcação do lado esquerdo, o Pituca cai para fazer a marcação do lado direito, ambos ajudando os laterais. Porque vocês sabem muito bem que todos os times hoje em dia jogam com pontas e os laterais que sobem. Se você não tiver alguém ajudando o lateral, fazem facilmente em cima dele o 2 contra 1, e aí nessa vantagem numérica você vê o jogador deixando a marcação para trás, chegando no fundo, ou afunilando, mas basicamente chegando no fundo. Então esse 4-3-1-2 eu gosto muito. Agora, o Zé Rafael pode vir a ser esse 1? Pode. Agora, na minha opinião, esse 1 poderia ser o Léo Fernandes. Já falei dele para vocês aqui. Foi campeão uruguaio com o Peñarol e chegou com o Peñarol até a semifinal da Libertadores esse ano, sendo eliminado pelo Botafogo. Passando inclusive pelo Flamengo. Esse moleque é muito bom de bola. Ele pertence ao Toluca, se eu não estou enganado. Ao Toluca. Foi lá, não se deu bem, voltou pro Peñarol, arrebentou nessa temporada, campeão uruguaio, como eu falei para vocês. Teve uma passagem no Fluminense, que não foi lá grande coisa, mas eu conversei com meu amigo Zailan, que é especialista em Fluminense. Ele falou para mim: Sormani, o Léo Fernandes não jogou bem aqui porque o Fernando Diniz era o técnico. Ele obrigava o Léo Fernandes a jogar de lateral direito. Não é a posição do cara. Mandava o cara jogar de quarto zagueiro, porque era canhoto, tinha uma saída boa pelo lado esquerdo. Não é a posição do cara. Entendeu? Então eu acho que essa formação com o Léo Fernandes, nossa, ficaria lindo. Mas aí vai sobrar um, você vai falar para mim. Você vai ter o Schmidt, Pituca, Evangelista, Zé Rafael e o Léo Fernandes. São 4, mas aí nós temos 5. Eu acho que o Schmidt vai acabar sendo negociado. O Schmidt tem mais 1 ano de contrato, ou seja, 2025. A partir da metade do ano ele pode assinar com quem ele quiser. Então, se o Santos tiver a oportunidade de contratar o Evangelista e a oportunidade de negociar o Schmidt, entrar um dinheiro e com esse dinheiro contratar o Léo Fernandes, eu acho que seria maravilhoso. Maravilhoso. Mas enfim, isso aqui é apenas não é informação, hein? Não é informação. É só um sonho meu. É uma maneira com que eu analiso e vejo. Porque eu gosto desse sistema com esses 3 volantes, que na verdade não são 3 volantes, são 3 todo campista. Eles andam o tempo inteiro, para frente, para trás, para os lados, defendem, atacam, constroem, desarmam. O Evangelista é ótimo, Pituca é ótimo, o Zé Rafael é ótimo e o Léo Fernandes. Já pensou? Porque com o Zé Rafael você pode centralizar ou o Pituca ou o Evangelista. O Evangelista jogou várias vezes com o Caixinha centralizado como volante. Já pensou? Pituca ou Evangelista, Evangelista ou Pituca, Zé Rafael, ou ao contrário, Léo Fernandes, Morelos e o Soteldo. Ah, Sormani, Morelos, você tá maluco? Gente, é o seguinte, o Morelos foi jogador do Caixinha quando jogava no Rangers, na Escócia. Foi a melhor fase da carreira do colombiano. Foi a melhor fase da carreira dele. No primeiro momento, o que se imagina é que o Caixinha deve aproveitar o jogador. E aí como é que faz? Você tem 2 lá na frente, o Morelos e o Soteldo, cada um faz a marcação na saída de bola da beirada necessária. E você tem o Léo Fernandes para subir, para fazer a marcação, ajudando, fazendo aquela marcação na saída de bola em 3. Soteldo ou Morelos, Léo Fernandes ou Zé Rafael, e do outro lado o Soteldo, né? Morelos, Soteldo e o meia, o 10, fazendo a marcação em 3 na saída de bola do adversário. Tá? E quando for pela beirada, um dos 2 atacantes cai e o outro corre para fechar o meio juntamente com o jogador com esse camisa 10. Enfim, é um sistema que eu gosto, mas não é um sistema que, num primeiro momento, o Caixinha prefere, adota. Ele gosta mais com 2 pontas abertos pela beirada. Entendeu? Gente, queria falar com vocês sobre outra coisa. Economia, grana. O meu amigo Rodolfo Gomes publicou hoje no X uma coisa muito importante. Segundo ele, estou lendo aqui o que ele escreveu. Caso o Santos demita Paulo Brax e Alexandre Galo, o clube vai economizar 250 mil reais. 100 mil é o salário do Paulo Brax,
150 mil o do Galo, 144,90. Mas vamos botar 150 para ficar mais fácil. Ambos já reajustados para a temporada 2025. Então veja só vocês, a bagunça que é o Santos. O Paulo Brax, no organograma, ele é chefe do Galo, só que ele ganha menos. O Galo ganha 144.900, o Paulo Brax ganha 100 mil. Mas não importa, esses dois profissionais representam 250 mil reais na folha de pagamento do Santos. Agora ele escreve assim, o Rodolfo Gomes. Há um detalhe muito importante que pode ter a ver com a não divulgação de suas emissões até agora. Em ambos os contratos, o clube deixa claro que não precisará pagar multa, no caso de demissão desses dois funcionários, desde que notifiquem os profissionais com 30 dias de antecedência. Entendeu? Ou seja, o Pedro Martins, que veio para o lugar do Brax, que vai assumir tudo, foi contratado acho que dia 20. Faz uma semana. Então, muito provavelmente, quando ele foi anunciado, acho que não foi dia 20 não, dia 20 acho que foi quinta-feira, foi no sábado, né? Foi dia 21 ele foi contratado. Então, muito provavelmente, no dia 21, ou no dia 20 mesmo, dane-se, o Santos comunicou já aos dois. Estou avisando aqui, um aviso prévio, vocês não serão mais funcionários do Santos na próxima temporada, está aqui a cartinha avisando que vocês estão fora. Beleza. Tanto isso é verdade que o Galo não aparece mais. O Paulo Brax, que era um sumido, ninguém sabe mesmo onde é que ele anda. Agora é Pedro Martins, companheiro. Agora é Pedro Martins. Um homem que trabalhou no Botafogo, que foi campeão brasileiro da Libertadores. Uma grande contratação. No primeiro momento, uma grande contratação. Um acerto, um tiro certeiro aí do Marcelo Teixeira. Eu que critico tanto, tenho que elogiar também, porque não é perseguição. Não tenho nada contra ele. Eu tenho, contra o Marcelo Teixeira, muitas divergências e restrições à maneira com que ele dirige o Santos, que eu não concordo. Eu também não sou dono da verdade, mas eu não concordo, eu estou aqui para dar opinião, vou dar e acabou. Como eu falei para ele uma vez não, no sábado passado, eu não sou engenheiro de obra pronta. Eu não fico cheio de dedos para fazer um comentário e não falo nada, falo, como ele faz? Ele fala e não diz nada. Tem muito comentarista que faz isso. Fala, passa o pano o tempo inteiro para não se comprometer e não se arriscar. Eu gosto de dar opinião. Quebro a cara muitas vezes, mas me dou bem em outras. Mas o mais importante disso tudo é que eu opino, não tenho medo de opinar. A minha profissão é essa, é comentar. E quem comenta, opina. E quem comenta e não opina, é enrolador, é embromador. É embromador, tá? E não é o meu caso. Bom, então eu discordo do Marcelo Teixeira em algumas coisas. Nessa eu acho que ele acertou, essa questão do Paulo Brax. Então, do Pedro Martins. Então, a economia do Paulo Brax e do Galo é de 250 mil reais por mês. Gente, para o salário de um atleta. E aí, o Rodolfo Gomes também postou no X dele hoje a história, aí é uma opinião dele, tá? Dele, Rodolfo, mas que eu achei interessante, vale a pena a gente até refletir. Os veteranos do Santos, que não devem ter vida longa com caixinha, já que o técnico prioriza a intensidade extrema, tá? Devem ocupar eles ocupam, né? 3 milhões e meio na folha salarial do Santos. 3 milhões e meio. Se forem negociados, o Santos vai ter essa economia. Olha, o Gil ganha 500 pau por mês. Quais são os 5 jogadores que ele menciona? Gil, Juliano, Bigode, Rincon e Furque. O Gil ganha 500 mil por mês. Juliano, 660. Bigode, 520. Rincon, 534. Furque, 1.300.000. O Furque é entre salários e o que ficou para o ano passado, bem como do Rincon. O que significa isso? Significa que o Marcelo Teixeira, no ano passado, quando ele falou que estava reduzindo o salário dos jogadores, ele contou uma meia-verdade. Ele não contou a verdade inteira. Porque nos levou a concluir que os jogadores tinham assinado um novo contrato, abrindo mão do contrato anterior, ou seja, quem ganhava 500 passou a ganhar 250, quem ganhava 600 passou a ganhar 300,
Quem ganhava 900 passou a ganhar 450. Não, eles ganharam isso, a metade do que ganharam neste ano, a metade que eles abriram mão vai ter que ser paga no ano que vem. Você entendeu? Então, por isso que entre o salário do Furk mais o que ele não recebeu no ano passado, vai dar 1.300.000. O Rincon dá 534. Então, Marcelo Teixeira nos contou uma meia verdade. Aliás, enfim, dirigente de futebol adora fazer isso. Entendeu? Mas então, o Rodolfo fala isso, que se o Santos deixasse hoje de pagar Gil, Juliano, Bigode, Rincon e Furk, que são jogadores veteranos, que talvez não tenham a intensidade que o Caixinha exige, o Santos vai ter uma economia de 3,5 milhões de reais por mês. Gente, isso paga o Gabriel Barbosa, ainda sobra 1 milhão. Então, quando a gente fala assim, caramba, não dá para contratar o Gabriel Barbosa, o Santos não tem dinheiro, espera um pouquinho. É que ele não é que ele não tem dinheiro, ele tem o dinheiro, mas é que ele usa mal o dinheiro. Ah, senhor, mano, mas aí você manda embora 5 e contrata 1, e os outros 4? Você puxa da base. É para isso que tem a base. E aí, voltando a falar do ponta, o Matheus Xavier. Voltando a falar de novo, Matheus Xavier é um ponta direita que o Santos tem que saber usar, que o Caixinha vai ter que usar. E que ele gosta de usar, porque a média de idade do Bragantino, eu contei para vocês, é de 23 anos. Só trabalha com molecada, ele gosta disso. Então, o ponta direita que o Santos precisa, talvez ele não precise ir ao mercado comprar. Talvez seja lá em Santos mesmo. Tá, todas as vezes que esse menino entrou, ele entrou bem. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram disso? Entendeu? Mas eu queria só fazer esse comentário a respeito desses 2 tweets do Rodolfo, que eu achei bastante interessante, eu achei que vale essa reflexão, esse comentário. Agora, eu não abriria a mão do Gil. E tenho dúvida se abriria a mão do Rincon. O Gil e o Rincon dá 1 milhão de reais, ao invés de 3,5, você economiza 2,5. Eu manteria. Não dá para você montar um time só com criança. O Gil é um jogador que marca o adversário com o CPF. O cara olha para ele e fala, caramba, é o Gil. O Gil jogou, de todas as partidas que o Santos fez nessa temporada de 2024, ele só ficou de fora em 4 jogos. 3 ele foi poupado. Porque foram viagens para Maceió, Belém do Pará e para Manaus. Não foi. Viagem longa, ele não foi. E uma estava com 3 cartões amarelos. Ele é um cara saudável, não se machuca. Ah, sua mãe, mas ele não é veloz, não tem intensidade. Muitas vezes você não precisa disso. Você põe o cara na espera. Entendeu? Não acho que o Caixinha vai abrir mão da experiência do Gil. Sinceramente, eu não acho. E dependendo dessa negociação do Evangelista, do Zé Rafael, enfim, talvez até o Rincon possa ficar também. Mas com certeza abriria a mão do Juliano, do Bigode e também do Furk. Só aí dá 2,5 milhões de reais de economia. Pessoal, é isso aí. Falei bastante, né? Mas é gostoso falar de Santos, né? Olha, não se esqueça, hein? Se inscreva aqui no canal, dê um like e ative o sininho. Tudo isso é muito importante para fazer esse canal crescer. Qualquer novidade eu volto aqui, tá bom? Estão falando que o Santos está contratando o Thiago Maia. Sei não. Esperar um pouquinho aí. Qualquer novidade a gente volta a falar sobre isso ou sobre qualquer outro assunto. Nos vemos.